Oi gente, tudo bem? Faz tempo que a gente não traz vídeo de livro por aqui, mas por motivos que logo eu vou contar. E hoje eu vou falar sobre a leitura conjunta que eu fiz com os colegas booktubers Leila Cardoso, Franci Marques Oliveira e Carlos Nunes no mês de setembro. Porém, pelos motivos que eu vou falar, o vídeo acabou sendo postergado. Eu vou falar hoje sobre O Colecionador, do John Fowles. Bom, como eu vou ter que conversar um pouquinho antes de começar a falar do livro, eu vou deixar aqui na descrição o tempo certinho onde eu começo a falar do livro, para quem não quiser ouvir o blá blá blá, né? Mas eu preciso dar algumas satisfações para vocês, né? Vocês devem estar reparando que eu tô filmando num ângulo diferente aqui. O fato é que eu tive que fazer algumas adaptações aqui no escritório e estou fazendo algumas mudanças também em casa e pelo menos por um tempo, gente, as coisas vão ficar meio atrapalhadas assim nos vídeos, tá? Talvez eu tenha que usar outros cenários, enfim, estou experimentando algumas coisas aqui para, como eu disse em alguns vídeos do Divã de Escrita, começar a adequar também o canal um pouco à minha rotina, né, para não ter que parar com o canal que eu gosto tanto, né, e claro, vou continuar trazendo os livros, o Divã de Escrita cada vez mais presente, mas preciso adequar algumas coisas à minha rotina. E tudo isso aconteceu por vários imprevistos que eu tive esse ano, e também pelo fato de que meu computador deu pane em setembro, tanto que esse vídeo aqui vai ser meio confuso, porque no domingo eu publiquei um vídeo do Divã de Escrita que era para ter ido ao ar no dia 22 de setembro, e foi justamente no dia que o meu PC deu problema. Ficou quase um mês parado. Por sorte eu tenho um notebook que eu não precisei deixar aí meu trabalho remunerado, senão a coisa ia ficar feia. Mas o editor de vídeos fica no PC e acabou que demorou um pouco para consertar e quase perdi tudo, mas não perdi, né? Então deu tudo certo, enfim, né? Mas atrasou, tanto que agora em outubro eu vou postar alguns vídeos que eram para ser postados em setembro, né? E com isso as leituras estão devagar. Para quem acompanhou as redes sociais aí viu que também eu fui convidada no mês de setembro para ser jurada no prêmio Cubo de Ouro, que é o maior prêmio geek do Brasil, e eu tô julgando a literatura geek, então eu tive que ler 9 obras, né, entre livros e quadrinhos, com essa temática geek, para poder fazer a avaliação. Então com isso as minhas leituras acabaram ficando de lado, né? Mas eu então li, né, reli na verdade, porque O Colecionador foi uma leitura minha já do ano passado, e eu não fiz vídeo na época porque eu achei que o livro é pesado e assim não tive vontade na época de fazer vídeo. Como os colegas booktubers escolheram essa leitura, então eu resolvi fazer a releitura, né, até porque foi uma leitura que eu, de certa forma, em alguns aspectos gostei. E aí eu acabei relendo e estou trazendo hoje o vídeo para vocês, e já convido para depois desse vídeo vocês passarem nos canais então da Leila, do Frank e do Carlos para saber a opinião deles. A gente está gostando muito desse projeto porque a gente percebe que os vídeos se complementam, além da gente discutir isso nos bastidores, as opiniões divergentes, os vídeos acabam também sempre se complementando, porque cada um tem um detalhe a mais aí que o leitor pegou, né? Então vamos lá, gente. Esse livro aqui, ele não é um livro novo, ele foi escrito em 1963, foi o primeiro livro do autor John Fowles, e ele tem uma temática, como eu disse, pesadérrima. Ele vai contar então a história do Frederick e da Miranda. O Frederick então é um funcionário público que tem como hobby colecionar borboletas, né? Ele é um cara fechado, que mora com a mãe e a tia, se não me engano é a tia, mas ele é o típico cara que não se socializa, né? Que tem o trabalho dele, a vida dele é uma sequência de acordar e dormir sem acontecer nada de relevante. A única coisa que dá um pouco de graça à vida dele são as borboletas que ele coleciona. Inclusive a gente acaba aprendendo aqui nesse livro sobre várias espécies de borboletas. Ele detalha um pouquinho sobre esse assunto, né? A Miranda já é uma menina, uma estudante de arte,
totalmente oposta, eles são personagens totalmente antagônicos. Ela é uma menina extrovertida, uma menina que tem namorado, que interage com a família, que tem assim muito desejo de conhecer, de estudar, de viver. E num certo momento o Frederic então conhece a Miranda, né? Se depara com ela e a partir daí ele se apaixona pela menina. E essa paixão obviamente vira uma obsessão. Ele em certo momento acaba por conta de uma situação, ele fica rico do nada, milionário, e aí ele começa a trabalhar uns planos na cabeça. Ele compra uma mansão num lugar bem retirado, reforma toda essa mansão. Essa mansão tem uma espécie de porão que era uma antiga adega, e ele resolve que ele vai sequestrar a Miranda, porque ele acha que assim é que ele vai conquistar ela, e não nos meios normais. Ele acha que pelos meios normais ele jamais vai conquistar, que ela não vai dar bola para ele. E aí ele faz então nessa antiga adega, nesse porão, um quarto para Miranda. Ele compra as roupas para vestir ela, ele compra coisas que ela gosta, porque nesse momento ele já sabe tudo da vida dela. Ele é o stalker, ele seguiu ela, ele pesquisou, ele sabe de tudo sobre ela. Então ele prepara toda essa casa para ela, vamos dizer assim, e cria uma situação para sequestrá-la. Por outro lado, a Miranda, como eu disse, é uma menina cheia de vida, né? Ela se dá conta, então, que foi sequestrada, mas ela em nenhum momento entra em desespero. E ela acaba, com isso, dando margem para que o livro desenvolva até uma tentativa de aproximação e de amizade com esse sequestrador, mas porque ela tem o intuito de fugir, né? Ela tenta, então, de várias maneiras, inclusive se socializar com ele, né? Porque ela acha que ela tem poder de convencimento suficiente para fazer ele desistir da ideia de sequestrá-la, e quem sabe até eles terem uma amizade lá fora. Bem, gente, detalhes não posso dar, até porque não é um livro muito extenso, e qualquer detalhe que eu possa dar agora ou vai ser muito difícil de falar, porque tem coisas pesadas descritas aqui, ou pode até estragar aí, né, a curiosidade que alguém sinta para ler. O que eu posso dizer é que, assim, não sei se isso é possível, mas eu gosto desse livro pela escrita do autor, mas não pela história, tá? Esse tipo de história não é história que eu goste de ler. Eu gosto, por exemplo, de assistir o Investigação Discovery na History, mas ler, não sei se é porque eu imagino muito, não gosto desse tipo de thriller. Gosto de thriller psicológico, mas não assim nessa temática aí de sequestro, principalmente homens que sequestram meninas, assim, né? Embora eu ache que livros com essa temática também sejam um alerta aí para muitas meninas adolescentes que se deixam levar, principalmente na internet, né? Não é o caso desse aqui, porque ele cria uma situação para sequestrar a Miranda, né? Então a Miranda não faz esse tipo de personagem iludida e tal, mas existem alguns livros, né, que tem essa temática, e eu acho que até existe aí uma vantagem, né, um benefício que seria um alerta à sociedade aí, principalmente às meninas. Mas não gosto desse tipo de história. Em compensação, esse livro aqui, eu gostei muito da maneira como o autor escreveu, porque ele vai conter 3 partes, tá? E a primeira parte, ela é escrita pelo Frederic, é narrada pelo Frederic. E nessa primeira parte, como o Frederic vai narrar do ponto de vista dele, é muito esquisito, gente, porque, assim, não teve como eu não sentir em alguns momentos uma certa empatia pelo personagem, né? Porque afinal de contas ele é um personagem difícil de se socializar, e as pessoas que são assim, mais quietas, mais, né, consideradas as estranhas, elas realmente levam aí uns tapas, né? E infelizmente muita gente não respeita essas diferenças, né? E essas pessoas acabam sofrendo muito, né? Então ele, como é ele que está narrando,
a gente fica com raiva da Miranda, porque a Miranda tem atitudes com ele assim, ela é arrogante, sabe, faz umas coisas com ele assim, ela é uma chatinha, sabe? Eu fiquei nessa primeira parte totalmente empática ao Frederic e achando a Miranda uma chata de galocha. Já na segunda parte, que é na verdade não narrado pela Miranda, mas é a transcrição do diário da Miranda, que ela mantém enquanto é sequestrada, a situação inverte totalmente, porque daí ela descreve todos os absurdos que o Frederic fazia, né? E o que ela passou realmente nesse cativeiro. E aí, gente, o troço fica pesado mesmo, tá? E essa reviravolta do autor na escrita, fazendo com que a gente, como leitor, simplesmente de uma hora para outra mude todo o sentimento, eu acho incrível um autor ter a capacidade de fazer isso com o leitor. Então, nesse ponto, eu admiro, eu gosto desse livro pela escrita do autor, por essa capacidade de incutir no leitor tantos sentimentos diferentes, inclusive se transformando durante a leitura com relação aos personagens. E na terceira parte, aí eu não posso falar como é que é narrado, né? Porque a terceira parte é o desfecho da história. E o final da segunda parte é um final muito pesado. E a terceira parte, então, é o desfecho da história. E no final das contas, a gente fecha o livro, então, com aquele sentimento, né? Hora de tristeza, hora de medo, hora de cair a ficha de que muito do que acontece nesse livro, se não tudo, também acontece na vida real, gente. Quantos casos a gente vê na TV, principalmente, né? Os americanos adoram, né, fazer reportagens e documentários sobre casos assim. E é muito triste, né? A gente saber que o ser humano chega a um ponto de brincar com a vida de outra pessoa dessa maneira, né? Então, nesse ponto da história, não gostei do livro. Não é uma história que me traga assim prazer na leitura, mas de qualquer maneira, para quem gosta de thriller psicológico, eu indico, e eu acho, como eu disse, também serve de alerta. Fica aí então a minha dica, né, do colecionador, para quem gosta desse tipo de leitura. Gente, para quem não gosta de leitura pesada, não pega esse livro nem na mão. A edição é muito bonita, né, da Dark Side, e eu esqueci de falar, a introdução do Stephen King é muito legal. Só que deixem para ler depois, se vocês forem ler o livro, depois da leitura, porque ela tem spoiler, né? Então é melhor ler a história antes e depois ler essa introdução bem legal do Stephen King. E aí convido de novo vocês então a passarem no canal da Leila, do Frank e do Carlos, porque eles sempre têm comentários também muito agregadores sobre a leitura. E até eu tô curiosa, vou lá agora para saber, né, porque as opiniões meio que se divergiram aí e tô louca para ver o que eles vão falar do livro. Então é isso, gente, fica a dica e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!